O Corinthians acabou de abrir mão de milhões para tentar salvar uma negociação. E isso muda completamente o futuro do clube na janela. Porque enquanto Memphis pressiona a diretoria nos bastidores, Yuri Alberto ficou muito mais perto de sair. E tem mais. O Corinthians agora depende de patrocinador para conseguir manter o holandês. Só que existe um detalhe nessa história, que pode explodir a situação financeira do clube de vez. Fica até o final porque tem informação exclusiva sobre a reunião decisiva com Memphis, o novo valor por Yuri Alberto, o acordo envolvendo André Curi e o jogador que foi oferecido ao Corinthians nos bastidores. Agora presta atenção nisso. O Corinthians passou meses dizendo que só venderia Yuri Alberto por 20 milhões de euros da parte do clube. Parecia impossível. Ninguém na Europa pagaria isso. Só que nos bastidores, a conversa mudou. E mudou rápido. O Corinthians agora aceita reduzir o valor. Sim. A diretoria entende que se chegar uma proposta próxima dos 30 milhões de euros totais, o negócio pode acontecer. E aqui entra uma peça importante. André Curi. Existe um acordo de bastidor para que o empresário abra mão de parte da comissão dele. Tudo para facilitar a venda. Ou seja, o Corinthians baixou a pedida. O empresário topa ceder parte da fatia e o clube tenta desesperadamente fechar uma venda grande no meio do ano. Isso mostra uma coisa muito clara. O Corinthians precisa de dinheiro. E precisa rápido. Porque do outro lado existe um problema ainda maior. Memphis Depay. E o que está acontecendo nos bastidores assusta. O Corinthians deve cerca de 43 milhões ao Memphis por cláusulas do contrato, participação em gols, bonificações, premiações. O contrato virou uma bomba financeira. E agora chegou no momento mais delicado. Porque o staff do Memphis já avisou, se não houver renovação, o valor pode ser cobrado à vista. E aí o Corinthians entra em colapso. Por isso a reunião dessa semana virou o famoso dia D. A diretoria vai sentar com o staff do holandês para tentar salvar a permanência dele antes da Copa do Mundo. Só que existe um detalhe importante. O Corinthians não consegue renovar sozinho. E isso é o mais preocupante. A diretoria admite internamente que depende de patrocinadores para manter Memphis. Sim, o Corinthians precisa de ajuda externa para bancar o principal jogador do elenco. E agora começam as movimentações. A diretoria espera que patrocinadores entrem na operação colocando parte do dinheiro. A ideia é dividir os custos. Existe expectativa em cima da Seguros. O clube acredita que a empresa pode aumentar o investimento anual para ajudar na renovação. E também existe esperança envolvendo a Esportes da Sorte. Mesmo que oficialmente exista resistência. Mas percebe o tamanho da situação? O Corinthians não está negociando reforço. Está tentando encontrar parceiros para não perder o principal nome do elenco. E aí vem a pergunta. Se nem patrocinador ajudar, o que acontece com Memphis? Porque o clima nos bastidores é de pressão total. O staff quer definição rápida. O Corinthians quer parcelar dívida. O jogador quer segurança financeira. E tudo isso acontece enquanto o clube vive crise financeira pesada. Agora segura essa. Porque enquanto a diretoria tenta resolver Memphis, um outro nome apareceu nos bastidores. Paulo Henrique Ganso. Sim, o meia foi oferecido ao Corinthians. A ideia surgiu justamente pela relação com Fernando Diniz. O staff entende que o treinador poderia aprovar a contratação, só que até agora não existe negociação. O nome foi apenas apresentado internamente. E sinceramente, isso mostra outro problema. O Corinthians continua olhando oportunidades de mercado porque não consegue fazer grandes investimentos. E aí surgem jogadores experientes, veteranos e contratos de oportunidade. Mas fica a pergunta, Ganso hoje resolveria o problema do Corinthians? Ou seria mais um risco financeiro? Porque o clube já está afundado em dívidas, e a situação parece piorar a cada semana. Agora volta na história do Memphis porque aqui vem o ponto mais pesado de todos. O Corinthians acredita que ainda consegue renovar por mais 2 anos, mas existe um detalhe decisivo. O Memphis teria que reduzir valores, e ninguém sabe ainda se ele aceita isso. A reunião vai definir parcelamento da dívida, novo salário, tempo de contrato e participação dos patrocinadores. Ou seja, o futuro do Corinthians pode mudar completamente nessa conversa. Se o Memphis aceitar, o clube ganha tempo. Se não aceitar, a dívida explode, a pressão aumenta e a crise pode sair totalmente do controle. E enquanto tudo isso acontece, Yuri Alberto fica cada vez mais próximo de ser sacrificado financeiramente. Porque a sensação é clara nos bastidores, o Corinthians precisa vender alguém grande. E Yuri virou o nome mais viável. Agora pensa no cenário completo. O principal atacante pode sair. O principal astro cobra renovação. O clube depende de patrocinador. A dívida aumenta. E o ambiente político segue extremamente pressionado. Isso não parece planejamento. Parece sobrevivência. E sinceramente, o torcedor do Corinthians tem motivo para preocupação.
Porque quando um clube começa a depender de venda urgente e ajuda externa para manter jogador, é sinal de alerta máximo. O Corinthians está tentando apagar incêndio atrás de incêndio. E o medo interno é justamente esse, que uma situação puxa a outra. Se Memphis não renovar, a pressão financeira explode. Se Yuri sair, o elenco perde força. Se patrocinador não ajudar, o clube trava. Tudo está conectado. E é por isso que essa próxima janela pode mudar completamente o rumo do Corinthians em 2026. Agora eu quero saber sua opinião. Você renovaria com o Memphis mesmo com essa dívida gigantesca? E vender Yuri Alberto hoje seria solução ou desespero? Comenta aqui embaixo porque eu quero ler a opinião da torcida. E se você gosta de conteúdo direto ao ponto, sem enrolação e com bastidor pesado do Corinthians, se inscreve no canal porque aqui a informação chega antes.